Bom dia a todos em Brasil. Aí são 8h20 da manhã, aqui são 8h20 da noite, 12 horas à frente. Estou na Coreia do Sul, cumprindo missão prevista, agenda prevista já há bastante tempo, cumprindo aqui com responsabilidade e profissionalismo que é esperado de todos os representantes do povo brasileiro. É isso que eu estou fazendo aqui e confesso que não está muito fácil de fazer isso com os eventos que estão acontecendo no Brasil. Eu estou aqui na Coreia do Sul. Vocês sabem a diferença muito bem entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E o que eu vejo que a gente quer que o Brasil tenha é justamente o avanço aqui da Coreia do Sul. É isso que eu estou olhando aqui na área de tecnologia, na área de espaço e muitas coisas aqui, né, como que são feitas as inovações aqui nesse país. É isso que a gente quer no nosso país. A gente não quer uma Coreia do Norte, né? Exatamente o que a gente não quer. E a impressão que eu tenho é que nesses últimos eventos no Brasil, que tem me deixado muito preocupado aqui, é que nós estamos caminhando na direção da Coreia do Norte, justamente para onde a gente não quer ir. Esse último evento agora aí, né, que aconteceu com o Dallagnol, dessa cassação muito estranha, né, do Dallagnol, isso é mais um passo, eu diria, mais um capítulo nessa história que precisa acabar. Isso aí precisa acabar. O Brasil não pode ir nessa direção, né, de jeito nenhum. Nós precisamos, sim, de prosperidade, a gente precisa de paz, a gente precisa de estabilidade, a gente precisa de um regime democrático, a gente precisa que todos respeitem esse regime democrático. E quando eu falo isso, é todos mesmo, né? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, todos, de cada um desses poderes tem que obedecer à Constituição, tem que fazer o que está previsto no país, fazer a sua função e sua função. E de maneira séria, de maneira ética, de maneira profissional, né? E não levado por questões pessoais ou de, vamos dizer assim, da natureza humana, né? E isso não interessa. A gente precisa pensar sem emoção, a gente precisa trabalhar para o Brasil e não trabalhar o Brasil para os interesses próprios. Isso que eu tenho visto, isso tem que acabar, isso aí tem que acabar. Nosso país não pode seguir por esse caminho, né, de jeito nenhum. E eu vejo isso, né, agora, né, eu observo isso acontecendo do ponto de vista de sensação popular. A sensação popular que eu compartilho também, basicamente de dois tipos de sensação. A primeira é a sensação de irresponsabilidade das autoridades. Irresponsabilidade, falta de profissionalismo, falta de ética, né, das autoridades. Segundo, é a parte de injustiça, do sentimento, da sensação de injustiça, de perda de liberdades e etc. E isso tem um risco muito grande, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, seja lá o que for, né? Isso é um risco para todos nós. O caso aí do Dallagnol, por exemplo, podia ter acontecido com alguém do PSOL ou do PT, que seja. Eu iria ficar preocupado exatamente da mesma forma, porque a questão não é ideológica, a questão é antidemocrática, é como que a gente protege o nosso regime democrático. E ser democrático, ter um regime democrático, inclui, né, a responsabilidade de todas as autoridades em manter esse regime dentro do que se prevê na Constituição, né, e fazer isso de forma da lei. Ninguém é superior à lei. E quando eu falo isso, o que está vindo na minha cabeça aqui é o seguinte: não se pode deixar, falando dessa primeira parte, da parte de irresponsabilidade, né, não se pode deixar o ego ou a fome pelo poder, vamos chamar assim, ou sentimento de ódio, sentimento de vingança, revanche ou qualquer coisa desse tipo, que dentro de um regime democrático tem que permanecer do lado de fora, né? E a gente precisa tratar como autoridades instituídas, né, tratar o país de maneira séria e não deixar que esses sentimentos interfiram e a pessoa, em vez de pensar no que tem que ser feito para a população, tem que pensar no que é importante para o desenvolvimento do país, pensar para frente, a pessoa fica pensando nessas coisas e usando o sistema para tentar
fazer valer o seu ego, a sua fome de poder, né? Ou seja, sem pensar na população, pensando no próprio umbigo. Isso não pode acontecer em nenhum país sério, né, que trate a democracia de maneira séria. E isso vai direto, né, nas autoridades constituídas nesses três poderes. É importante falar isso de vez em quando, porque às vezes as pessoas vão se acostumando com a situação. Fica que nem aquele sapo ou uma rã que a pessoa coloca na água gelada, e aí liga e ela fica tranquila ali na água, liga o fogo, a água vai esquentando, não nota que está fervendo a situação e ela morre ali dentro. Então a gente não pode deixar isso acontecer no nosso país e não vai acontecer no nosso país. Isso é importante ficar muito na mente das pessoas, porque essas duas sensações, a sensação de responsabilidade das autoridades e a sensação de injustiça que corre na cabeça do povo, isso é um risco muito grande, aí sim, de ruptura institucional e tudo mais. Quando a gente fala em defender a nossa democracia, ela tem que ser feita isso aí por todos nós, cada um de nós. Principalmente as autoridades que estão, né, na cabeça desses três poderes. Não cabe, e a falha são dos três poderes. Eu faço parte agora do Poder Legislativo, a falha são dos três poderes. No Poder Executivo, por exemplo, não cabe ao presidente ficar com revanche, olhando para trás. Ele tem que pensar para frente, ele tem que pensar no que o país vai fazer lá na frente, tem que pensar maneiras de se desenvolver o país, tem que pensar em maneiras de ter um governo eficiente. Tem que pensar dessa forma e não ficar criticando um, criticando o outro, como se estivesse em campanha o tempo todo, né? E uma campanha mal feita, vamos dizer assim, em vez de mostrar para que veio, tentar agredir os outros lados. Isso não se faz dessa forma. Num país sério, você não pode ter esse tipo de coisa. Então, o executivo tem que pensar para frente, ele não tem que ficar tentando se vingar de um ou de outro, porque era o procurador, porque era o adversário na campanha. A campanha acabou, tem que ir para frente. Então, esse tipo de deixar o sentimento, a emoção humana tomar conta, né, e o sentimento de ego, de vingança, de ódio, né, esse papo furado de, o amor venceu, não está nada disso aí. O que a gente está vendo é o ódio e a vingança como um fator principal, e não o interesse da população. O interesse da população tem que ser em primeiro lugar. Todas essas emoções têm que ficar de fora. A pessoa é eleita para trabalhar para as pessoas, para aquele que trabalha, paga o imposto. É para essa pessoa que a gente tem que estar prestando atenção, e não para satisfazer o próprio ego ou coisas assim do tipo. Então, o executivo está errado nesse sentido. O judiciário também. Quando você vê o judiciário, um juiz, assumindo funções do legislativo, por exemplo, isso está errado, isso é antidemocrático. A democracia prevê a igualdade dos poderes, o equilíbrio dos poderes, e não um poder querendo passar por cima do outro, né, tomando atitude como se fosse sozinho, como se fosse um rei de alguma coisa assim, deixar a fome do poder tomar conta da maneira de pensar. Isso não pode acontecer, ninguém está acima da lei. Isso de jeito nenhum. Então a gente fica vendo essas coisas acontecerem, chega num ponto que não tem mais jeito, tem que falar realmente isso aí, né? E isso é uma sensação que você vê no país inteiro. E essa sensação não é boa. Manter essa sensação, isso faz com que se levante emoções também muito ruins na população, que no final das contas nunca termina bem. Na história inteira da humanidade, né, esse tipo de coisa nunca terminou bem. E a gente não quer que isso aconteça no Brasil. Do lado legislativo também, também erramos. O legislativo está parado, está inerte, com as coisas acontecendo, com o judiciário passando por cima do legislativo, o judiciário fazendo lei, mudando lei. E isso não é para acontecer dessa forma. E cadê as ações do legislativo para isso? Tem que se assumir. O legislativo é a casa do povo, é ali que estão as pessoas que foram eleitas pelo povo para representar a população. Está lá, artigo 1 da Constituição, não é isso que diz lá? Que o povo, na democracia, o poder emana do povo, que exerce através dos seus representantes, ou de forma direta, é bom lembrar disso também, ou de forma direta. E cadê? O que está sendo feito? Ficar só aqui falando blá blá blá, gravando vídeo, vendo aí se tem like, se não tem like, isso não ajuda, não ajuda muito. Às vezes levanta a consciência um pouco do que está acontecendo para aqueles que ficam alienados, não sabem o que está acontecendo, às vezes levanta um pouco da consciência, mas isso não resolve, precisa de ação efetiva. E para ter ação efetiva, a gente precisa ter aí
vamos dizer assim, o remédio mais agradável, por exemplo, né? Então vamos falar de ação efetiva. O que pode ser feito efetivamente para melhorar essa situação, melhorar essas duas sensações aí de irresponsabilidade, vamos dizer assim, das autoridades e a sensação de injustiça, de perda de liberdade que a gente vê a cada dia, né? Cada dia acontece aí, você observa as liberdades sendo tomadas e isso mostra uma coisa tão errada e está tão errada que se não tivesse errada, não haveria proibição de se falar mal de um ou de outro poder ou de uma ou de outra pessoa. Tem que deixar, a população tem que ter o direito de falar mal. É numa democracia, num regime democrático, quem manda é a população. E ela tem direito de gostar ou não gostar, falar ou não falar, né? Se a pessoa se sentir agredida por isso, existe processo penal para esse negócio, existe lá o Código Penal, vai lá e processa a pessoa, mas não proibir. Censura, não é. Censura é coisa de ditadura, a gente não quer ditadura do nosso país, a gente não quer caminhar para uma Coreia do Norte, né, do tipo, a gente quer um país livre, um país próspero, um país que tenha paz, tenha harmonia entre os poderes. E a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer no nosso país. Isso que já está acontecendo. E isso, de novo, precisa de ação. Não adianta só ficar gravando vídeo, falando, isso aí não resolve o problema. Então, o que resolve o problema? Então, eu vou colocar assim, né? O remédio mais simples disso aí é pegar os líderes dos três poderes, e de quem que eu estou falando? Estou falando do presidente da República, estou falando do presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do STF, pegar o procurador-geral da República e se encontrarem, fazer uma reunião séria, uma reunião profissional, né, para trazer de volta todo mundo para a ética, para trazer de volta todo mundo para o profissionalismo, parar de pensar no ego, na busca pelo poder e assim por diante, para voltar a pensar nas pessoas, fazer essa reunião e cada um determinar ali exatamente, deixar muito claro os limites de atuação de cada um, né, e para que tudo seja feito conforme a lei. E isso tem que ser uma conversa séria, tirado de lado todas essas emoções, essas coisas, e juntar isso aí. Onde que melhor fazer essa reunião? Melhor fazer essa reunião dentro do Congresso, que é a Casa do Povo, é ali que o povo é representado. Então, que venha o presidente da República, o presidente do STF, que venha o Procurador-Geral da República para conversarem, fazer uma reunião séria, junto com o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Uma reunião desse tipo pode resolver muita coisa. Não é só ficar falando aqui, gravando vídeo, isso não. Agora, uma reunião desse jeito pode resolver as coisas, desde que seja feita de maneira séria. Não colocar as coisas embaixo do tapete, não deixar que o ego, a busca pelo poder, que as vinganças, o ódio, qualquer emoção interfira. É tratar o Brasil com seriedade, tratar o Brasil, né, para as pessoas que estão lá pagando imposto para fazer as coisas funcionarem, querem ver as coisas funcionarem. É pensar para frente do nosso país. Uma reunião dessa é o remédio menos amargo para essa situação que a gente está agora. O remédio mais amargo é o impeachment de ministro, impeachment de presidente, essas coisas que pode ser iniciado dentro do legislativo, a mudança dentro do legislativo, isso vai acontecer nas eleições, eu tenho certeza, porque as eleições estão aí para isso, numa democracia, é ali onde o povo mostra o seu poder em votar nas pessoas que representam realmente, e toda essa história está ficando gravada na cabeça das pessoas e vai ser relembrado o tempo todo. E é bom que a gente tenha essa reunião, né, para que esse seja o melhor remédio, para que a partir daí todo mundo trabalhe com profissionalismo, com ética, focado nas coisas do Brasil e não no próprio umbigo, nas próprias emoções. Isso precisa ser feito. Não ficar só gravando vídeo aqui ou falando as coisas por aí. Tem que ter ação para isso aí. E a partir daí, se não resolver, se as coisas continuarem da mesma forma, aí entram remédios mais amargos, como eu falei, como impeachment, como outros processos que tem que ser feitos, como o embate entre os poderes, que não é bom para ninguém no nosso país é bom esse embate entre os poderes. E é importante que a gente pense que a gente está aqui por causa das pessoas e para as pessoas. É muito importante manter em mente sempre isso daí. O Brasil é muito maior que isso, o Brasil ele precisa ser tratado com respeito, o Brasil precisa de pessoas que pensem com ética, com profissionalismo, e isso não é para amanhã, isso aí é para hoje, tem que ser feito agora. Esse caso do Dallagnol é uma parte disso aí. Isso aí, quem define se é cassado ou não é o próprio legislativo.
Então, a Câmara dos Deputados, isso aí tem que vir lá para ser tratado da forma adequada, né? E a decisão está dentro do Legislativo, assim como abertura de processos de qualquer coisa. Mas a gente não quer chegar nesse ponto. A gente também não quer, e obviamente ninguém quer no nosso Brasil, que chegue num certo ponto de tal desconforto da população, de tal inconformismo da população, que ela se revolte e vá para as ruas, e não de forma pacífica aquelas coisas, e vá para fazer coisa muito pior. A gente não quer que aconteça isso de jeito nenhum. A gente quer um país que seja de paz, um país que seja de harmonia, como o brasileiro, sempre conhecido pela alegria, sempre conhecido pelo o seu estado de espírito, sempre alegre, cordato, pacífico, mas ninguém aguenta uma situação que vai ficando cada vez mais estreita, onde a população perde os seus direitos, perde as suas liberdades, onde os poderes começam a entrar em embate. Isso não é democracia, e a gente não quer isso para o nosso país. A gente quer um regime democrático, a gente quer uma forma de governo democrático com república presidencialista e assim por diante, que as coisas funcionem com harmonia para a paz de todo mundo. O Brasil é muito maior do que isso e a gente vai vencer essa situação, pode ter certeza. Seja com os remédios menos amargos, seja com os remédios mais amargos, mas a democracia tem que prevalecer. E o fato dessas disputas antidemocráticas, aí sim é antidemocrático e está ferindo o regime democrático, isso aí não pode continuar. E a gente tem que ter o nosso país vencer. O Brasil é grande, o Brasil é capaz, cada um dos brasileiros é capaz de ser o melhor país do planeta. Mas para isso a gente tem que resolver essa situação e tem que resolver agora. E para isso a gente vai precisar ter essa reunião, né, que é o que eu estou propondo aqui. Né? Eu não participo, porque eu não sou chefe do Poder Executivo, não sou chefe do Poder Judiciário, não sou chefe do Poder Legislativo, mas a ideia lógica para isso é o que eu estou propondo aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com lógica, né, com sensatez dentro das coisas e profissionalismo. E é isso que a gente precisa, profissionalismo dos nossos líderes agora, para que se reúnam, discutam de forma séria, profissional, ética, tratem essa separação, esse equilíbrio dos poderes com seriedade, né? Cada um assuma a sua função e só a sua função e trate o Brasil com respeito. Tá bom, gente? É isso aí. Desculpa ficar um pouco mais sério hoje, mas tem que ser assim. O momento exige esse tipo de coisa, tá? E o que eu espero de cada um de vocês é que acompanhem, que façam a sua parte também. Não adianta só ficar sentado esperando que as coisas vão acontecer. Não, é fazer a sua parte também, né? Participar do processo, né? Trabalhar, fazer as coisas acontecerem no nosso país e que nós tenhamos aí um país feliz para frente. Que Deus nos ajude a fazer isso e que os nossos líderes tenham o respeito necessário pela população e pelo Brasil e que trabalhem com ética, profissionalismo, né? E coloquem as emoções de lado e o Brasil acima. Tá ok? Um abraço a todos. Não vou falar que eu vou ver vocês amanhã, que eu não sei. A agenda aqui é muito doida. Eu tô 12 horas na frente e a agenda é muito intensa. Eu estou aqui, como eu falei no começo, cumprindo a agenda prevista, conforme a gente tem que fazer, com profissionalismo, com ética, fazer da forma correta e preocupado com o Brasil. A gente não pode sair de uma Coreia do Sul para se tornar uma Coreia do Norte. A gente precisa de respeito à nossa população e respeito à democracia. Grande abraço. Tchau, tchau.